Olá, nós somos alunos do curso de nutrição aqui da Unicamp e a gente veio apresentar o nosso trabalho de bioestatística. Bom, nosso grupo ele é formado pelo Arthur, a Brenda, a Eduarda, a Gabriela, a Micaela, o Matheus e a Rebeca. Bom, o nosso trabalho foi feito com base em uma análise anterior de dados, com base em uma coleta de 500 pessoas, e a nossa proposta tem o objetivo de analisar dados estatísticos relacionados ao IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Eles foram disponibilizados pelo UCI e foram divididos em categorias de acordo com os pesos. Eles foram importados para a plataforma Google Colab, onde a gente manuseou os dados e analisou, e eles foram lidos através da linguagem Python, que a gente veio aprendendo nas nossas aulas. Então a gente utilizou alguns códigos disponibilizados, manipulou eles, e a partir dessa análise a gente vai fazer algumas relações entre o índice de massa corporal e outros fatores como a atividade física e a alimentação também. Bom, falando um pouco sobre as análises que nosso trabalho se propõe a fazer, o primeiro objetivo é calcular a média e o desvio padrão do IMC dessas 500 pessoas, que é a nossa amostra, né? A nossa população amostral. Essa nossa amostra foi dividida em tipos de peso, né? Que eu já vou mostrar no próximo slide quais são essas categorias. Para obter esses dados, a gente usou, como a Duda falou, o Google Colab com a linguagem Python, em que a gente colocou uma fórmula, e essa fórmula já dava essas 500 pessoas através do RA de uma pessoa do nosso grupo. A gente também, a partir desses dados, a gente conseguiu criar um box plot, que nada mais é do que um gráfico que faz uma relação desses 500 dados dessas pessoas. Outro objetivo do nosso, que a gente queria analisar, era separar e identificar os quartis de cada pessoa da nossa amostra. E a gente também identificou quais pessoas tinham desempenho acima da média. Bom, como eu falei, os nossos dados foram distribuídos por categorias de peso. E tem a categoria obesidade tipo 3, 2 e 1, o sobrepeso 2 e 1, o peso normal e o abaixo do peso. E a gente também separou os nossos dados, e a gente obteve essa relação de pessoas por categoria. A primeira análise feita pelo nosso grupo foi o cálculo da média e do desvio padrão do IMC de 500 pessoas. Então foi gerada uma tabela com diversas informações referentes a essas 500 pessoas, mas extraímos dela a média de 29,9 referente ao IMC, que indica que essa parcela de pessoas está com sobrepeso, e o desvio padrão observado foi de 8,0. Nessa outra análise que a gente fez, foram geradas tabelas que indicam o valor máximo e mínimo de cada quartil, e conseguimos identificar quais categorias de peso se enquadram em determinado quartil, comparando os valores máximos e mínimos dos quartis com os valores do IMC que constam no gráfico boxplot. Então, aqui no primeiro quartil, a gente tem como valor mínimo 14 para o IMC e valor máximo 24. No segundo quartil, a gente tem como valor mínimo 24 e valor máximo 28. No terceiro quartil, a gente tem 28 e 35. E no quarto quartil, tem 36 a 50. Paramos agora mostrando no próprio gráfico para ficar mais visível o que estava escrito nas tabelas. Então aqui conseguimos ver cada categoria em seus determinados quartis. O primeiro quartil, abaixo do peso e peso normal,
segundo quartil sobrepeso 1 e sobrepeso 2, terceiro quartil sobrepeso 2 e obesidade 1, e quarto quartil obesidade 2 e obesidade 3. Porém, há um problema ao analisar o IMC dessa forma. As faixas de valores referentes aos IMCs são fixas para cada categoria de peso. Isso significa que o mesmo valor não pode se encaixar em duas categorias, como acontece nessa análise. Esse fato indica que talvez o gráfico box-plot não esteja adequado para analisar a medida IMC. Outra análise que a gente fez foi identificar quais dessas 500 pessoas têm o IMC acima da média. Então, a gente gerou uma tabela que mostrava a média dessas 500 pessoas, referente ao IMC. E depois geramos tabelas específicas para cada categoria de peso que a gente falou anteriormente. E analisando e comparando cada uma delas, a gente viu que as categorias que ficavam acima de 29,9, que é a média do IMC dessas 500 pessoas, era obesidade tipo 3, com uma média de 42, obesidade tipo 2, com uma média de 36, e obesidade tipo 1, com uma média de 36 também. E com isso, a gente pode observar que essas categorias de peso que ficam acima da média são aquelas que estão com obesidade, ou seja, o valor de IMC é muito maior do que o restante. Então, para completar as nossas análises, a gente fez algumas relações entre o IMC e alguns outros fatores que a gente analisou referente a essas 500 pessoas usando os gráficos box-plot. O primeiro desses fatores foi o consumo frequente de alimentos altamente calóricos, em que as pessoas responderam sim ou não para esse consumo. A gente percebeu que as pessoas que responderam que frequentemente comem alimentos altamente calóricos apresentam um IMC mediano muito maior do que as que não comem. Então, a partir disso, a gente pode ver a relação direta, entre esses dois fatores. Lembrando que, mesmo tendo essa relação, não é unicamente determinante, porque o IMC é multifatorial, conforme a gente ainda vai mostrar nas próximas análises. Outro fator relacionado com o índice de massa corporal é a frequência de prática de atividade física. A gente pode perceber, através desse gráfico, que pessoas que praticam atividade física possuem um IMC mediano menor do que as que não praticam, ou seja, têm menor probabilidade de desenvolver obesidade, por exemplo. E aí... é isso. Por último, relacionamos o histórico de sobrepeso familiar com o índice de massa corporal e percebemos que há uma correlação, pois as pessoas que possuem um histórico de obesidade na família também apresentam um IMC mediano maior do que as que não possuem, indicando que esse fator pode influenciar também na categoria de peso. Por fim, nosso grupo concluiu que essa análise de dados sugere que fatores como alimentação, atividade física e histórico familiar podem influenciar diretamente nas classificações de peso. E a gente observou também que a medida IMC não pode ser utilizada de forma isolada para classificar a composição corporal de uma pessoa. E esse foi o nosso trabalho. Obrigada pela atenção.